preleção dessa tarde, o pastor Christian Loiácono é um dos pastores do Ministério Encontros de Fé, atualmente pastor na cidade de Porto Alegre, é vice-presidente do Ministério Encontros de Fé, também ele é graduado bacharel na área do Direito, bacharel em Teologia e também tem mestrado na área de Teologia. E ele vai falar um pouco conosco nessa tarde sobre ciência bíblica. É uma palestra muito importante, é o nosso convidado de honra aqui nessa tarde, um dos nossos convidados especiais. E a gente está muito feliz com a tua presença aqui, pastor Christian. Seja bem-vindo, a palavra é toda tua. Boa tarde. Opa, tudo bem, gente? Aproveitar essa chuva hoje e vamos estudar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho, vamos pensar um pouquinho a respeito desse encontro entre Bíblia, fé, razão, o uso da nossa racionalidade. Isso também é tarefa de quem estuda a Bíblia. Temos o que? 1 hora? Até que horas a gente pode ir? Me orienta aí para... Ok. Então vamos começar corrigindo só o Dionísio. Hoje eu sou pastor em Canoas, né, Dionísio? Porto Alegre. Faz o que? Praticamente 3 meses que a gente se deslocou para Canoas. E é um novo desafio, mas estamos contentes. Uma linda igreja na região. O trabalho tem sido trabalho prazeroso de se fazer. Então, que alegria poder também estar com vocês nessa tarde. Um abraço ao Paulo, cadê o Paulo que eu vi que está lá? Aos demais obreiros, né? Dionísio, os demais palestrantes da tarde de hoje. Obrigado pelo convite. Mas vamos diretamente ao ponto então. É bom dizer desde agora, ao contrário do que muita gente imagina, que a Bíblia não é um livro fechado, uma espécie de código que caiu do céu e simplesmente espera que a gente venha a decifrá-la. Não, a Bíblia tem muita ação humana e a gente vai ver isso um pouco na tarde de hoje. Ela é resultado da reunião de diversos documentos ao longo do tempo, escrito por pessoas diferentes e para públicos diferentes. E obviamente também em períodos diferentes. Resumidamente, ela é uma coleção de 66 livros, ou, por que não dizer, rolos, é o que a palavra Biblia no grego significa, rolos ou livros, até porque na época não havia o caderno, então, ou em pergaminho, ou em papiro, todo o material escrito era escrito em rolos. A própria palavra Bíblia aparece 3 vezes no Novo Testamento, mas não para significar Bíblia, mas significar livros ou rolos. E eu citei aqui alguns textos onde ela aparece, embora ela utilize-se da palavra Bíblia para falar desses livros, a própria Escritura prefere outros termos, como escrituras ou palavra, para se auto-intitular. Orígenes, um grande teólogo do 3º século, foi o primeiro a usar esse termo Bíblia para designar os livros inspirados do Novo Testamento. Depois a gente vai ver esse conceito de inspiração. Mas ele foi o primeiro a usar a expressão Bíblia para designar os livros considerados regra de fé e de vida para a igreja, para os cristãos, e consistindo no Novo Testamento. O Antigo só entrou para esse conceito no ano de 800 depois de Cristo. Então vejam que hoje mesmo é comum a gente usar a palavra Bíblia para um documento que reúna muita informação. Essa é a Bíblia do médico, essa é a Bíblia do arquiteto, né? Esse conceito de que há muita informação e informação plena no sentido explícito daquela
ciência ou daquela área de conhecimento, né? Foi o primeiro livro impresso na prensa de Gutenberg, isso em 1456. Não é à toa que a Bíblia ainda hoje é o livro mais vendido em toda a Terra. Foi dividida em capítulos em 1280, né? Em 1189 capítulos. A Bíblia nem sempre foi dividida em capítulos, ela foi dividida para nossa localização, mas ela era um texto narrado, ou em prosa ou em poesia, né? E às vezes essa divisão em textos, por capítulos ou versículos, até dificulta a nossa interpretação. E aí uma tendência nas sociedades bíblicas mundiais de, com o tempo, não abolir os versículos e capítulos, mas reunir o texto bíblico em seções, não fracionando esse texto e dificultando a interpretação. Então, esse é um perigo hoje também que a igreja pode cometer, que é a mera citação de versículos ou decorar versículos isolados de seus contextos. Os versículos foram acrescentados mais tarde, em 1550, e a quem contou já esse número de versículos, 31.103, considerando, claro, o hebraico, o aramaico e o grego, né? Porque às vezes nas traduções isso varia um pouquinho. Durante muito tempo a Bíblia foi mais ouvida. A gente não tem, às vezes, esse conhecimento, porque a gente está tão acostumado com a leitura dela, mas ela era mais ouvida, porque ela era cara, e as pessoas não tinham acesso ao letramento, então elas tinham que ouvir mesmo o texto bíblico, ou enxergá-lo na forma de quadros, de pinturas. As catedrais estão aí, ainda hoje de pé, encenando a história bíblica na forma de figuras. Tê-la hoje é um privilégio, especialmente porque ela está acessível em diversos formatos, em diversas traduções, e é um preço extremamente acessível. Você compra uma Bíblia hoje, às vezes por menos de R$2, dependendo da promoção. Claro que se fala na dificuldade da interpretação dessa Bíblia, e muito disso resultado da ideia errada de que ela é um livro angelical, com linguagem angelical, ou seja, codificada, e que requer então algum tipo de intimidade muito grande com Deus para sua decifração. E esse é um equívoco que a gente pode cometer, né? Por isso é importante entender também a Bíblia como linguagem humana, escrita por pessoas, ainda que impulsionadas por Deus. E esse é um conceito também que a gente vai trabalhar depois, de inspiração. Então eu sempre digo que uma regra básica que não falha na área da interpretação, e a minha dissertação de mestrado foi nesse sentido: texto e contexto. Você, entendendo a língua, entendendo o texto dentro do seu contexto, e discernindo o texto como se fosse um texto comum de língua portuguesa, você já tem grande vantagem na interpretação bíblica. Claro que a linguagem pode variar entre prosa e poesia. Você não pode interpretar uma carta de Paulo ou um documento de Atos como interpreta um Salmo ou Jeremias, onde a linguagem poética é muito perigoso nesse sentido, extrair doutrina até dos Salmos, por exemplo, onde nem sempre você vai ter todos os elementos para fazer a afirmação como afirma em Paulo e as suas cartas. É preciso também, além da dificuldade de entender o texto, saber internalizar o texto, acolhê-lo com mansidão. E aqui vem também a ação do Espírito Santo, no sentido de tomar a nossa vida internalizando a palavra. Há quem recorra ao Espírito Santo para entender o texto, e às vezes abrindo mão da língua portuguesa, e aqui que acontecem os equívocos, né? Se o texto é escrito em língua portuguesa e eu conheço a língua portuguesa, entender o significado do texto não é problema. A ação do Espírito vai se dar mais no sentido de ela, palavra, tomar o meu coração e me transformar. E há quem substitua a língua portuguesa e a gramática pela ação do Espírito. E é a partir então dessa prática que equívocos na área da interpretação acontecem. Volto a dizer, a Bíblia é a palavra de Deus, mas escrita em linguagem humana. Ela foi dada a seres humanos, mas
que não prescindiram de sua razão, compreensão e jeito até de escrever, estilo. Então Deus conseguiu mover pessoas a escreverem em forma acessível a nós, seres humanos, dependendo da língua nossa, claro, materna, mas que então, conhecendo nossa gramática local, isso quando a Bíblia é traduzida para nós, é relativamente tranquilo interpretá-lo. E aqui, muito sucintamente, um conceito de inspiração, 2 Pedro 1,21, vai nos dar conta que homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. E eu destaco essa expressão, homens falaram, movidos pelo Espírito. É por isso que você tem Mateus, Marcos, Lucas, João, com a mesma história, mas com tendências, aproximações diferentes, ênfases diferentes. E ambos todos eles se complementam, né? Então, homens falaram movidos pelo Espírito. Por isso que muita dificuldade na interpretação reside no desconhecimento da língua portuguesa, no caso aqui nosso, Brasil. E falar então em inspiração é nos remetermos ao texto de 2 Timóteo 3,16, quando lá Paulo afirma que toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra lá no grego é theopneustos, que significa, se eu fosse traduzir literalmente, Deus expirado, ou seja, é Deus soprado, fôlego de vida divino sendo colocado para fora. Pois é isso que a palavra de Deus é, o sopro de Deus. Alguns vão dizer que ela contém o sopro de Deus. Não é o que aqui o texto está dizendo. Diz que ela é o sopro de Deus, né? Ela é inspirada, ela é Deus expirado, numa tradução bastante literal. E é o único lugar em que a palavra aparece em todo o Novo Testamento. Então não há, inclusive, na literatura extra-bíblica, paralelos para você poder fazer algum tipo de avaliação. E é por isso que a gente acaba fazendo tradução literal aqui, para chegar no significado dessa palavra. Hebreus capítulo 1 diz que Deus falou de muitas maneiras, experiências, ditados e pesquisa. Lucas mesmo, quando vai redigir o seu evangelho, faz pesquisa, ouve as testemunhas oculares, investiga fatos e faz acurada investigação, diz o capítulo 1 de Lucas. Nada disso vai contra a inspiração. Não depõe contra a inspiração a pesquisa, experiências ou mesmo ditados. Aí sim, Deus falando e alguém lá tomando nota. Então o conceito de inspiração não é o da psicografia, onde o ser humano fica anulado, inconsciente, e uma caneta é movida por um ente espiritual. Não, Deus usou a cultura popular da época, a característica das pessoas, até o vocabulário das pessoas. Para quê? Para que elas, escrevendo, movidas por Deus, fossem compreendidas por qualquer pessoa que tomasse nas mãos aqueles documentos. E vejam que a Bíblia não diz que os autores eram inspirados. A Bíblia diz que a escritura é inspirada. Não é que os autores estavam inspirados naquele dia e passaram a escrever, mas o texto é inspirado, o texto é Deus soprado. Isso de fato é um mistério. Nós tão somente confessamos e cremos nessa doutrina da inspiração da Bíblia. Os autores usaram as suas faculdades mentais e a sua linguagem era humana. Nunca esqueçamos disso. Geralmente quem complica o tema da interpretação vê a Bíblia como um código angelical e que requer assim uma espécie de sintonia muito afinada com a divindade para chegarmos na essência. Por causa disso, no passado se praticou muita alegoria, e alegoria era uma prática interpretativa que via 1, 2, 3, 4 sentidos por detrás do texto. Uma mesma palavra, água, podia significar batismo, podia significar purificação, podia significar novo nascimento, podia significar vida em abundância, e aí a criatividade não parava. Exatamente porque se pensava que há um significado oculto, e que a palavra é só um símbolo, por detrás dela o Espírito quer desvendar muitas coisas. E ali se fazia muito malabarismo interpretativo. Não, os seres humanos que Deus moveu a escreverem o texto
usaram as suas faculdades, seu estilo, suas vivências, seu contexto, tanto que eles falam daquilo que ouviram, daquilo que enxergaram e experimentaram, e nem por isso a palavra é menos inspirada. Foi o jeito que Deus escolheu e é assim que a gente confessa a inspiração. Sobre o cânone, eu vou ter que andar rápido, né, porque eu quero chegar até no tema da tradução. Eu quero citar esse autor, porque acho que é uma excelente afirmação a respeito do cânone. Muita gente tem essa ideia de que o cânone foi forjado por uma cúpula que estava lá no alto escalão de poder eclesiástico e, com intentos específicos e próprios, forjou o cânone. Esse autor diz o seguinte: a determinação do cânone se deu por um processo ascendente, ou seja, de baixo para cima. Partiu de onde? Do consenso prático estabelecido pelo uso das congregações cristãs, e não por um processo descendente, como uma espécie de imposição das autoridades eclesiásticas. É mais ou menos o que alguns filmes aí tentam retratar. Código da Vinci e outros nessa direção falaciosa, fantasiástica, né? Isso geralmente dá popularidade a esses materiais. No entanto, o cânone foi um processo histórico que foi simplesmente uma oficialização de documentos que já vinham sendo lidos e aceitos pela igreja como documentos inspirados e úteis para a fé cristã. Cânone vem de uma palavra de origem semítica que significa vara de medir padrão. Ela advém da planta de caule longilíneo, típica de matas ciliares e áreas pantanosas naquela região do Oriente Médio, mais até dirigidos ao Egito, ou eu posso chamar aqui do junco ou da cana, né? Todo mundo tem mais ou menos a ideia do que é esse vegetal. Cana de medir ou de nivelar. Então, cânone vem de uma palavra que era utilizada como objeto para referência de altura, de profundidade ou de distância. Hoje, compreende os livros considerados inspirados por Deus e normativos para a fé e a vida dos cristãos. Então, essa Bíblia que a gente tem hoje em mãos, nós confessamos ela como inspirada, toda ela inspirada, porque ela diz o que a gente deve crer e como deve agir. Ela define nossa fé e define nossa moral, nossa conduta. No século IV, a palavra cânone foi utilizada pela primeira vez para se referir às escrituras sagradas. O que era então esse cânone? Era uma lista ou coleção de livros, não necessariamente um caderno, não necessariamente um documento só, mas uma lista de livros que então eram considerados documentos inspirados e normativos para a fé e vida da igreja. Assim como os livros foram escritos ao longo do tempo, e foram, né, Gênesis até o Apocalipse, vamos falar aí no mínimo de 1500 anos de espaço. Também a reunião dos livros foi um processo histórico. Ou seja, quem escreveu um livro da Bíblia nunca imaginou que ele faria parte da Bíblia. Quem escreveu Mateus nunca imaginou que Mateus ia ser parte do Novo Testamento. Quem escreveu a lei não imaginou que ela faria parte de um cânone chamado Antigo Testamento, e muito menos de uma Bíblia inteira. Esses autores escreveram para necessidades bem específicas, para destinatários bem pontuais, por situações necessárias naquela época e naquele contexto. E no futuro percebeu-se a necessidade de reunir esses documentos todos ao longo de um processo. Então, não só os livros foram escritos, cada um no seu tempo, na sua cultura e para um público específico, mas a reunião de todos eles também foi resultado de um processo. Podemos falar basicamente em 4 cânones hoje. Basicamente, a Bíblia hebraica, a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego,
a Bíblia cristã católica e a Bíblia cristã protestante, ok? Claro que há outros cânones, além desses 4 mais básicos. Há, por exemplo, 5 cânones ortodoxos: o armênio clássico, luciânico, copta, eslavo antigo, georgiano antigo, e eles variam entre 61 e 68 livros. Alguns consideram alguns livros parte de suas Bíblias, outros não vão considerar esses livros, como Apocalipse, um livro polêmico para o Oriente especialmente. Então, nesse ambiente aqui, vejam que a Bíblia, ela varia de povo para povo. Não se sabe ao certo quando começou a reunião dos livros do Antigo Testamento. Não estou falando de quando foram escritos. Estou falando do processo de canonização, definição, o que é o Antigo Testamento. É provável que Esdras, a partir de 450, tenha iniciado esse processo. O livro de Eclesiástico, que é um livro para nós protestantes, deuterocanônico, não faz parte do nosso Antigo Testamento, tem lá no seu prefácio a indicação de que já havia, na época da sua redação, uma separação do Antigo Testamento em lei, profetas e escritos. Lá no prefácio desse livro está escrito essa expressão: lei, profetas e outros livros. Então já havia, antes de definir Antigo Testamento, já havia uma ideia de que esses documentos até então escritos se consistiam em 3 partes: lei, o Pentateuco, os profetas e outros livros que hoje a gente afirma como escritos, que contêm provérbios, salmos, cantares e assim por diante. Geralmente se coloca o ano de 90 depois de Cristo como o marco oficial, digamos assim, de uma definição do cânone hebraico, dos livros inspirados do Antigo Testamento para os judeus. Fala assim num concílio em Jâmnia, em Israel, onde houve um sínodo judaico que então definiu o cânone hebraico, que é o quê? Qual é a Bíblia dos judeus? A Bíblia daquele que professa a fé judaica. Os limites eram mais flexíveis por causa dos rolos individuais. Hoje a gente tem uma Bíblia na forma de um caderno. Naquela época, cada livro da Bíblia era um rolo. E os rolos podiam estar separados, um do outro. Não cabiam todos os rolos num vaso, nem mesmo numa estante. Então, quando se falava em Bíblia, se entendia uma lista de livros e não um objeto ou um documento sozinho. Era muito mais uma ideia ou lista do que uma grandeza identificável. A Bíblia hebraica tem 24 livros e ela está dividida em 3 partes: Torá, ou Pentateuco. Vejam que eu estou aqui negritando a primeira letra de cada uma dessas frases, porque o judeu afirma o seu Antigo Testamento, o nosso Antigo Testamento, mas sua Bíblia como Tanakh. E Tanakh, na verdade, é a junção de 3 iniciais das 3 partes constantes do Antigo Testamento, que é a Torá, Nebiim, que são os profetas, ou Ketuvim, que são os escritos. Então você pega o T de Torá, você pega o N de Nebiim e o K de Ketuvim, e aí nós temos a expressão Tanakh. Quando um judeu falar então da sua Bíblia, ele vai falar a expressão Tanakh, ok? E ela então tem essa divisão básica de 3 partes: lei, profetas e escritos. Essa divisão já aparece no Novo Testamento. Em Lucas 24, Jesus mesmo vai falar da lei, profetas e salmos. Salmos vai ser o livro assim que vai, digamos, resumir os escritos, digamos, de certa forma. A Torá é a lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nebiim, profetas, porque a palavra Nebiim no hebraico significa profetas. E esses profetas se dividem entre anteriores e posteriores. Anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Posteriores, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Não confunda, claro,
o fato de livros aqui serem históricos e por isso não serem proféticos. Não, há uma compreensão de que esses livros são proféticos pelo teor, pelo seu conteúdo. Eles também têm história, mas eles são proféticos na visão de um judeu. E ainda entre os profetas há uma divisão entre os maiores e os menores. Os maiores no sentido de conteúdo mesmo, volume de documento. Isaías, Jeremias e Ezequias, né? Ezequiel. E os menores são aqueles 12 no finalzinho de nossa Bíblia, de Oséias a Malaquias. E Ketuvim, então, são os escritos: Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Rute, Lamentações, Eclesiastes, Esdras, Daniel, Ester, Neemias e Crônicas, né? Então, essa é uma divisão que para o judeu prevalece, o judeu ortodoxo, o que confessa sua fé em Deus. Essa é a divisão clássica ainda hoje para eles. Eu falei que eles são constituídos, então, de 24 livros. Por que então na Bíblia protestante, para nós são 39? Por causa desse probleminha aqui. Eles consideram um livro só, os 12 profetas menores, ok? Consideram um livro só Samuel, um livro só Reis, um livro só Crônicas e um livro só Esdras e Neemias. Se você fizer a conta, vão dar 15 livros a menos, mas o conteúdo é o mesmo. A Bíblia hebraica é a mesma Bíblia que o nosso Antigo Testamento protestante, ok? E os apócrifos ou deuterocanônicos, eu acabei de citar agora Eclesiástico, né? Apócrifo tem vários sentidos. A palavra pode significar tanto oculto, escondido, de autoria desconhecida, né? Ou um documento que não tem oficialidade, porque não se conhece a sua autoria, ou seja. Mas há uma outra expressão que os católicos preferem, pelo sentido pejorativo que tem apócrifo, eles usam deuterocanônicos, que é o que? Pertencentes a um novo cânone. Então eles têm também os mesmos livros que nós protestantes temos, mas ainda alguns outros que eles chamam de segundo cânone dentro de um outro cânone, que também são livros úteis, que talvez não tenham a mesma inspiração que tem estes outros textos clássicos para nós no Antigo Testamento. Quais são os livros, então, deuterocanônicos, né? Porque a palavra apócrifo é uma palavra que serve mais para os livros do Novo Testamento, cuja autoria de fato não se conhece. Já no Antigo Testamento, o problema todo é que os documentos que não foram considerados parte da Bíblia hebraica foram assim não considerados porque eram escritos na língua grega. Esse foi o critério mais definidor para que judeus não incluíssem esses 7 livros aqui na sua Bíblia hebraica. Judite, Sabedoria de Salomão, Tobias, Eclesiástico, tem o nome também de Siraque, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, além de adições a Ester e Daniel. Vejam que também há adições, esses livros se considera excesso de texto no caso. Agora, o interessante é que no Novo Testamento, por vezes a gente encontra lá menções a supostos textos inspirados que deveriam constar do Antigo Testamento. Como, por exemplo, com respeito a Moisés e a assunção de Moisés. A gente vai encontrar lá no Novo Testamento essa menção. E aqui, olhando para esses textos que eu grifei, nós podemos dizer que às vezes se pode acreditar numa provável alusão a livros deuterocanônicos no Novo Testamento. E eu estou citando aqui Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Hebreus capítulo 11. Nós até podíamos ler esses textos e vocês vão perceber que há citações ali que não estão presentes na nossa Bíblia Antigo Testamento clássico, protestante. 2ª Macabeus, aqui em Judas mesmo, há uma referência a Moisés, né? Então,
é bem possível sim, que esses textos do Novo Testamento estejam fazendo alusões, sim, a textos deuterocanônicos. Eu vou mostrar isso para vocês depois, porque a Bíblia dos cristãos era a Septuaginta, e a Septuaginta tinha os deuterocanônicos. Para surpresa de alguns, 1/3 dos escritos de Paulo, do Antigo Testamento, quando no Novo ele cita o Antigo, são textos que ele extrai da Septuaginta, do texto grego, da tradução do Antigo Testamento. Então, é bem claro que parece que os cristãos tinham o Antigo Testamento na língua grega muito mais do que na língua hebraica, e eu já vou explicar isso aí. Eles são apócrifos em relação ao cânone, ou seja, eles não perfazem os mesmos critérios, não atendem às mesmas regras e exigências que os demais livros. Por isso que se diz que são apócrifos em relação aos critérios e exigências do primeiro cânone. Mas eles têm coisas interessantes sobre a fé, sobre Deus, talvez não no mesmo nível como esse primeiro cânone, e aqui eu estou me referindo tão somente ao Antigo Testamento. Foram escritos ou preservados em língua grega, e aqui é o critério para o judeu tirar fora da sua Bíblia hebraica esses 7 livros. E eles também cobrem um período de tempo de 400 anos, chamado de período intertestamentário, onde de fato não há na Bíblia hebraica nenhum tipo de cobertura. Fala-se nos 400 anos de silêncio, e é por isso que quando João Batista surge com a sua voz no deserto, ela traz esperança de fato para um povo que já não ouvia a voz profética há bastante tempo. Só que os deuterocanônicos, inscritos em grego, pelo menos preservados em grego, e há uma discussão muito grande se foram escritos ou preservados, até um dia acharem algum documento desse em hebraico. Mas de qualquer maneira, esse período dos 400 anos, os deuterocanônicos, eles cobrem, como por exemplo a história dos Macabeus. E é importante inclusive a gente conhecer, e tem que ler Macabeus para entender a revolta dos Macabeus e todo esse contexto, e só temos isso nesses documentos deuterocanônicos. Mas nunca fizeram parte da Bíblia hebraica, mas foram acrescentados à Septuaginta, que era a Bíblia ou o Antigo Testamento dos cristãos. Por quê? Porque estava na língua grega. Naquela época, muitos cristãos já não liam hebraico. O hebraico era uma linguagem cultica. Então, quando o Antigo Testamento foi acessado na língua grega, ele foi abraçado pela igreja da época. O próprio Paulo, 1/3 de suas citações advém do texto da Septuaginta. Está aqui, ó. Mais ou menos 1/3 das citações de Paulo ao Antigo Testamento, quando ele faz isso no Novo, parecem ter sido tiradas da Septuaginta. É por isso que você, às vezes, lê uma citação do Antigo Testamento no Novo Testamento, e quando você vai ao Antigo, ela parece estar bem diferente. Porque o nosso Antigo extraiu da Bíblia hebraica, do texto hebraico. Mas quando Paulo citou ele no Novo, Paulo citou da Septuaginta, a língua grega. Deu para entender isso, gente? Então, há às vezes uma diferença na composição do texto, e a gente até se pergunta, por que tanta diferença? Por que o texto não é citado igual? Por causa disso. Porque muitas vezes Paulo usou o texto grego, a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, e não o texto hebraico, como nós hoje utilizamos para traduzir para o português. Mas 80% das citações do Antigo Testamento no Novo vem da Septuaginta. Paulo usou 1/3 só. Os demais autores, ou mesmo os evangelistas, quando citam o Antigo Testamento, em 80% das vezes citam a partir do texto grego, que contém os deuterocanônicos. A Septuaginta, e ela tem esse nome porque foi uma tradução feita por 70 ou 72 sábios no Egito, na Alexandria, a pedido, da biblioteca na região, e disse que eles se separaram, cada um fez uma tradução, me parece que em duplas, e quando eles se encontraram, mas isso é tradição, a tradução estava exatamente igual.
eu confesso que não acredito nisso, né? Mas porque tradução é interpretação e essa é a tradição que vem vindo de lá para cá. A Septuaginta influenciou o cânone latino, ou chamar aqui de Bíblia Católica. É que falar em Bíblia Católica hoje, nesse contexto, é diferente de falar de Bíblia Latina naquela época. Latina era no sentido de que era uma Bíblia do Ocidente, feita a partir de Roma, ou para os cristãos do Ocidente. Hoje, já uma conotação diferente. Vulgata, porque de certa forma, uma linguagem acessível. Mas vejam que a própria Vulgata, ou Bíblia Latina, ou Bíblia Católica, como queiram, não tem exatamente o mesmo teor da Septuaginta. Ou seja, a Septuaginta tem um salmo a mais, né? E ainda tem terceira e quarta Macabeus. Então, vejam como os cânones, eles vão se diferenciando em alguns detalhes, pois isso é ciência bíblica. Essa é a verdade a respeito dos fatos. O cânone latino não remonta a Jerônimo, porque Jerônimo foi o primeiro a fazer uma tradução da Bíblia para o latim. Mas ele não traduziu os deuterocanônicos. Jerônimo, por crer na Hebraica Veritas, só traduziu aquilo que era hebraico. Por isso que o primeiro Antigo Testamento católico, digamos assim, não tinha os deuterocanônicos, né? Ele se negou a traduzir estes textos deuterocanônicos por estarem na língua grega. Foi na Idade Média, né, que esses livros entraram na Vulgata por causa do Concílio de Trento, que declarou aí sim a Vulgata como Bíblia Católica oficial. Aí sim, normativa, né? Se definiu uma tradução como a Bíblia oficial dos católicos, embora a gente saiba que há diversas vertentes entre católicos e nem sempre eles conseguem amarrar a todos a uma tradução. Nem sempre não, bastante difícil que isso aconteça. Para os católicos então, ou os que adotam a tradução latina, Vulgata, esses livros não são apócrifos. Por quê? Porque eles podem sim ser lidos em culto oficial, sem qualquer problema. Os reformadores, Martinho Lutero e companhia, não aceitaram esses livros como inspirados, pois viveram na época do Renascimento, que pregava o retorno às fontes. Então, se o texto está em hebraico, esse texto é o fiel para ser objeto de tradução. Se está em grego, nós não vamos traduzi-lo e vamos, digamos assim, considerá-lo fora do Antigo Testamento. Mesmo assim, eles tinham a Bíblia Latina. Na época de Lutero, a Bíblia que tinha, de fato, era a Bíblia Latina. Mas Lutero colocou esses deuterocanônicos entre Antigo e Novo Testamentos, na sua Bíblia alemã, que era uma tradução na linguagem popular, a famosa Bíblia de Lutero. E ele diz o seguinte: estes livros, os deuterocanônicos, não estão em pé de igualdade com a Escritura Sagrada, mas ainda assim são proveitosos e bons de se ler. Então essa era a recomendação de Lutero, ok? A Reina Valéria e a King James chegaram a ter os deuterocanônicos nesse mesmo lugar, entre Antigo e Novo Testamento. Ou seja, ficavam esses 7 livros todos juntinhos, né? Terminado o Antigo Testamento, né? Depois se iniciava o Novo Testamento, e não espalhados pelo Antigo Testamento, como a Septuaginta o faz. Pelo que se sabe, Almeida, que é o grande tradutor para a língua portuguesa, não traduziu os deuterocanônicos. Na Sociedade Bíblica, somente em 1826, depois de muita discussão, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, que era o nome da Sociedade Bíblica Mãe quando ela surgiu, fundada em 804, ela publicou a Bíblia sem os deuterocanônicos, já a partir dessa data de lá para cá. Alguns apócrifos são importantes, ou deuterocanônicos, para se entender esses 400 anos entre Antigo e Novo Testamento
e é preciso estudá-los. Claro que há dificuldades, como por exemplo é encontrada em textos como 2 Macabeus 12, que parecem sugerir a crença de que oração e boas obras dos vivos podem servir para purificar a alma dos mortos. A pergunta é se o texto sugere que tal prática deva ser repetida, ou tão somente o texto refere que isso um dia aconteceu. É um texto descritivo ou é um texto normativo? É a mesma coisa a respeito do livro de Atos. Vamos repetir tudo que está em Atos? Vamos lançar sortes quando quisermos separar um apóstolo ou um pastor? Não. Mas lá Atos, capítulo 1, tem a escolha de Matias. Então, um texto descritivo não quer dizer necessariamente que ele é prescritivo. Por isso, o outro texto, Eclesiástico 15, se quiseres, podes observar os mandamentos. Ser fiel depende da boa vontade. O texto é assim, espinhoso, né? E Lutero, obviamente, com Erasmo, teve um debate também a respeito desse texto. Porque para Lutero não haverá essa boa vontade. O ser humano é pecador e é inclinado para o mal. Então, nesse sentido, o questionamento do texto, ele é evidente. Mas a principal diferença entre católicos e protestantes não se dá quanto ao cânone, mas se dá na interpretação dos livros ou textos que esses dois segmentos consideram canônicos. Por exemplo, Mateus 16, 18. Ou o tema das boas obras e da fé, tratados por Paulo e por Tiago. Então o problema é hermenêutico mais do que canônico. O problema maior não está em definir se esse ou esse é o livro inspirado, mas como interpretamos esses livros. A Bíblia hebraica começa em Gênesis e termina em Crônicas. Vejam bem que os profetas vêm logo a seguir da lei, né? Os profetas vêm antes de Salmos. A Bíblia latina já segue a ordem da Septuaginta, colocando os profetas depois de Salmos, né? E inclui os deuterocanônicos. Então nós, na verdade, cristãos protestantes, temos a mesma ordem de livros da Bíblia latina, ou da Septuaginta, com exceção dos deuterocanônicos. Nós não temos a ordem da Bíblia hebraica, que se encerra com 2 Crônicas, ou no caso Crônicas, porque é um livro só, 1 e 2. A Bíblia protestante adota o cânone hebraico, mas a ordem da Bíblia latina, né? Essa é a questão, até pela questão profética. Obviamente que se Jesus vai ser a luz que vai ser lançada sobre o Antigo Testamento, é natural que o Antigo Testamento termine com os profetas, né? O Novo Testamento, e agora lidando com este cânone, só começou a ser escrito cerca de 20 anos depois do ministério terreno de Jesus. A gente tem a ideia de que os evangelhos lá foram sendo escritos assim quando Jesus convivia com seus discípulos. Não, essa necessidade de redigir esses documentos veio bem depois, quando passaram a criar documentos fraudulentos, disseminando uma fé com alterações no ensino, na ética e na moral de Jesus. Aí foi necessário então que alguém redigisse os documentos, lembrasse-se da vida de Jesus, dos seus ensinamentos, para que a igreja tivesse segurança sobre os seus passos logo a seguir, ok? Então vejam que essa necessidade, de novo, ela é posterior. A preocupação com as heresias, com os livros apócrifos, porque também se fazia muito, né? Se dizia que Pedro havia escrito tal livro, ou que Tiago havia escrito tal outro, para dar o que? Poder e autenticidade a esses documentos. Aí foi necessário então que a igreja visualizasse suas origens, voltasse às testemunhas oculares, e aí então redigisse esses documentos para manter a fé íntegra. O que os cristãos tinham até então era o Antigo Testamento e uma tradição oral acerca dos ensinamentos e da obra de Jesus. É como Paulo diz em 1 Coríntios 11, o que eu recebi do Senhor assim vos entreguei. Que o Senhor na noite em que foi traído tomou o pão e assim vai. É bem provável que ali o que Paulo está dizendo é que ele recebeu por tradição oral
dos outros apóstolos como foi a celebração da ceia, e assim então orientou a igreja em Corinto para que fizesse o mesmo. O sentido ali não é que Paulo teve uma visão de Jesus, o sentido ali é que Paulo recebeu dos apóstolos como a ceia foi celebrada e como devia ser administrada, e então passou a orientar os coríntios para que fizessem o mesmo. Então, o que tinham os cristãos nesse início de igreja? O Antigo Testamento, e ainda separado, lembre-se, rolos separados, embora se sabia quais eram os livros inspirados, a tradição oral sobre Jesus e os seus ensinamentos, a pregação dos apóstolos e as cartas em seguida de Paulo, de Pedro e assim por diante. É praticamente certo que todas as epístolas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos. Claro, porque Paulo não teve uma conversa só oral com seus destinatários. As distâncias impuseram a Paulo que redigisse documentos e mandasse emissários entregar esses documentos aos seus destinatários. Então, não havia uma carta oral depois transformada em redigida. Não, desde o início ela já saía por escrito. Então, esses documentos são mais antigos do que os evangelhos, embora os evangelhos tratem de um período histórico mais antigo do que as cartas. Qual o livro mais antigo do Novo Testamento? Há uma discussão entre Tiago, Gálatas ou Tessalonicenses. Ok? Mas o que se sabe com certeza é que Apocalipse certamente foi o último livro a ser escrito. Ele fala-se numa data de 95 depois de Cristo, que pode ir até 100, cento e poucos. É, de novo, uma data muito aproximada da redação desses documentos. E por que eu digo aproximada? Porque até hoje não se recuperou um livro sequer autógrafo original. Tudo que se descobriu a respeito do Novo Testamento são cópias de cópias de cópias. Senão até era mais fácil pegar aí carbono e datar esses documentos. Mas através de estudos, do contexto, das citações desses autores, da vida dos destinatários, se pode marcar no tempo quando a carta estava sendo escrita. Quanto mais crescia o número de igrejas, maior era a necessidade de se copiar as cartas para leitura em culto público. Então, hoje o que a gente faz em casa era feito nas igrejas. Por quê? Porque só havia uma carta, era a carta de Paulo. Então eles reuniam o maior número de cristãos possível e se fazia publicamente a leitura da carta. Terminada essa leitura, Paulo sugeria que ela fosse lida, esta carta, numa outra igreja, e a daquela igreja fosse lida agora nesta aqui, né? O que chamamos de cartas circulares. Então, essas cartas começaram a circular entre presbíteros das igrejas naquela época e começaram a adquirir um tom de oficialidade pelo uso que tinham e o respeito que se dava a esses documentos. É o texto aqui de Colossenses 4,16, onde Paulo sugere que a carta aos Laodicenses fosse lida em Colosso e a carta aos Colossenses fosse lida em Laodiceia e assim por diante. Aos poucos a igreja começou a reunir a coleção, mas não por estudo, não por datação, mas pelo uso que ela fazia dessas cartas e a testificação que as cartas tinham no espírito das comunidades. Por volta do ano 200, a maioria das igrejas cristãs já tinha a maioria dos 27 livros do Novo Testamento, por uma prática, pela circulação que essas cartas tinham. A lista mais antiga, a lista oficial mais antiga, está dentro de uma carta pascal do bispo Atanásio, que informava a data da Páscoa daquele ano e ao mesmo tempo relacionava os livros considerados inspirados ou oficiais para a igreja cristã. E são esses 27 livros que temos hoje no Novo Testamento. Então, o documento mais antigo que fala num cânone oficial é esse de 367, constante desta carta de um bispo chamado Atanásio. Claro que havia livros chamados contraditados. Alguns nunca foram aceitos em determinadas regiões da igreja antiga. Por exemplo, Hebreus teve muita dificuldade entre os ocidentais. Tiago, 2 Pedro, Judas e Apocalipse, muita dificuldade
entre os orientais. Daí serem preservados em menor número de manuscritos. Aí você começa a entender porque há menos manuscritos desses documentos aqui a partir de Tiago. A igreja siríaca, por exemplo, não tem 2 Pedro, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse no seu cânone. E é uma igreja cristã. Ah, mas quem extrair um texto sequer... Bom, aplica-se, será esse tipo de princípio a este caso aqui? Ou seja, existe uma ação de Deus por detrás dessa reunião de livros, mas nem todos têm o mesmo cânone. E a igreja não é só a igreja ocidental, a igreja, ela vai bem além disso, Eusébio, no século IV, deu-lhes então a esses contraditados o nome de antilegômena, que eram o que? Disputados ou contraditados. E um bom tempo a igreja botou oração e discussão nessa questão. Essa história não pode ser ocultada, porque se estamos lidando com ciência bíblica, não tememos a verdade. Aí que está. Eu gosto muito de um postulado que diz o seguinte: toda verdade é verdade de Deus. Se tem coisa contra a qual a igreja não tem que lutar, é contra a verdade. Tem que examinar tudo que ouve, tudo que lê, tudo que estuda e tudo que lhe é afirmado. Se tiver verdade naquilo ali, e se possa medir essa verdade, a igreja tem que ser a primeira a reconhecer, e dar a mão à palmatória. Nós somos um povo da verdade, que não tem nada de teoria de complô, que não vai armar nada politicamente falando, não vai ser tendenciosa na sua condução. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Então a gente tem que encarar os fatos e aguentar a tensão. Um professor meu de Novo Testamento sempre disse isso: aguenta a tensão, não abre mão dos fatos verdadeiros. Ainda que a Bíblia entre em tensões, aguenta a tensão, mas afirma os fatos. Talvez não se entende tudo, mas nem por isso se tira de lado o que é verdadeiro, mesmo que doa aos nossos ouvidos. E eu acho que ele não está nem um pouco errado. A preocupação era impedir que entrasse no cânone algum livro que não fosse palavra de Deus. Um dos problemas era a não indicação do autor. Hebreus. Até hoje se discute muito quem é o autor da carta aos Hebreus. E a autoria apostólica era um critério extremamente importante. Claro que Lucas não era um apóstolo, mas Lucas andava ao ladinho de Paulo. Nesse sentido, se lê Lucas como um delegado apostólico do apóstolo Paulo. Apocalipse, a crítica maior é que no conteúdo e no estilo há muita diferença com o Evangelho de João e também com as cartas de João. Então, Apocalipse, a crítica que se faz é em relação à sua autoria, Alguns livros perderam o status canônico e no início da igreja tinham esse status, não oficial, mas de prática. Didaquê, Epístola de Barnabé, Clemente Romano. Mas com o tempo não se sustentaram diante da contundência dos demais livros. Eles ficaram, digamos assim, rebaixados no sentido do teor, conteúdo e autoria. Houve adição e subtração, com maior ênfase nesta, ou seja, na subtração, pois havia mais candidatos do que vagas. Ou seja, havia muitos livros pretendendo passar-se por canônicos. E a igreja, percebendo essa euforia, digamos assim, tomou por bem a decisão de reduzir o número de livros. No tempo de Irineu, a igreja já tinha a convicção de que eram 4 os evangelhos. No segundo século, a igreja já testificava a aceitação de 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque alguém poderia se opor e dizer: mas para que 4 evangelhos? Pois a igreja foi adotando esse princípio ao longo do tempo. A ordem dos livros no Novo Testamento é mais lógica do que cronológica. Essa é uma dificuldade que muitos de nós temos, na leitura bíblica, e alguns até acabam comprando Bíblias cronológicas. Pois a opção que se fez foi de outro critério
para a colocação desses livros nessa coleção maior chamada Bíblia. E essa clara importância da ordem só teve significado quando esses livros se tornaram parte de um caderno só. Antes não havia essa preocupação. O Concílio de Cartago, no quarto século, adotou a ordem que temos hoje. Mas nem sempre foi assim. Essa ordem já foi diferente. As cartas de Paulo aparecem em ordem decrescente de tamanho, começando com Romanos, um grande tratado de teologia, né? E primeiro aparecem as cartas às igrejas e depois as cartas a indivíduos, Timóteo e Tito, além dos demais. Tiago, né? Quantos livros fazem parte do seu cânone? Essa é a pergunta interessante. Quem aqui costuma ler Levítico, Cantares, Naum, Sofonias? Porque a gente discute muito, né? O cânone, mas na prática, a gente não lê a maioria daqueles livros que para nós são canônicos, como Naum ou Sofonias. Quando é que foi a última vez que você leu Sofonias aí? Hã? Pois é, mas aí a gente quer queimar na fogueira os outros caras lá, né? A igreja cria o cânone ou este cria a igreja? Essa é uma pergunta muito interessante. O que veio primeiro, Deus, o ser humano ou a Bíblia? O que veio primeiro, a Bíblia ou a igreja? E aí? Ou seja, né, tudo é formado pela palavra de Deus. Nada sem a palavra de Deus existe. Falou ele, tudo veio a existir. Mas os documentos escritos vieram depois. Aliás, desde o começo, o próprio Gênesis é um documento que relata fatos acontecidos bastante tempo antes. Bastante tempo antes. Por quê? Porque se viu a necessidade de preservar essa história com fidelidade. Então, é uma discussão que a gente tem que fazer num momento ou no outro. E como é que esses manuscritos, então, foram preservados ao longo do tempo? Primeiro, com o papiro, que era aquele junco que cresce no delta do Nilo, cortado em tiras e depois emendado. Só que ele tinha pouca durabilidade por ser material vegetal. Entre as cópias do Novo Testamento existe uma centena de papiros preservados nas áreas secas, nas areias secas do Alto Egito. Essa era uma vantagem dos documentos que ficaram naquela região. Por ser um clima seco, tiveram maior preservação. Está aqui um dos papiros do Novo Testamento, papiro de número 52, que preserva o texto de João capítulo 18, datado de 125, mas ele é uma cópia, ele não é um autógrafo, mas é uma cópia antiga, né, gente? E aqui não há dúvida alguma, de fato, foi feito teste de carbono 14 e foi datado de 125 e um texto do Evangelho de João, que também foi um dos últimos evangelhos a ser escrito. Não há autógrafos, não é que não há documentos autênticos, né? Parece que pergaminhos, outra forma de preservar esses manuscritos, pele de animal, couro, contém a maioria das cópias preservadas tanto do Antigo como do Novo Testamento, porque dura mais, só que é mais caro. A cidade de Pérgamo era o centro produtor. Segundo Timóteo 4,13, inclusive usa essa expressão quando Paulo pede que Timóteo traga sua capa, os seus pergaminhos. O papel só chegou à Europa nas cruzadas por volta do ano 1000, trazido pelos árabes. Os rolos de papiro ou pergaminho eram emendados ou costurados, podendo chegar a 10 metros, e eram enrolados em 2 carretéis. Tanto que quando Jesus lá faz a leitura da lei ou dos profetas, numa sinagoga em Nazaré, ele abre o livro, né? Se você olhar no original, a palavra diz lá, ele desenrola o livro. Os carretéis são esses aqui, né? E até hoje, um judeu conservador vai ler a Bíblia tão somente nesse formato aqui, ok? Agora imagina 10 metros de comprimento. E vejam o que eu falei antes, né, sobre os rolos. Os rolos estão ali uns sobre os outros. Do lado nós temos os potes, onde esses rolos eram colocados. Em potes assim,
é que esses rolos, alguns deles foram encontrados no Mar Morto, em Qumran, em cavernas que lá existem. Eu já fui a Israel 8 vezes, eu acho que umas 4 vezes a essa região. Estão lá as cavernas com as suas aberturas, e isso foi encontrado ainda no século 20. E essas descobertas deram ainda maior autenticidade aos textos que hoje temos em nossa Bíblia e que vieram de outras fontes. Então, esses documentos descobertos deram maior autenticidade aos documentos que nós já tínhamos. No segundo século surgiram então os códices. Vejam, o caderno esse que a gente tem, grampeado ou colado num lombo, né? É uma coisa bem recente, do segundo século. Até então não era assim. Os livros eram separados. A motivação para se chegar a esses cadernos parece ser a de que queriam que os 4 evangelhos ficassem juntos. Como não dava para ser um rolo só, né? Imaginemos aqui que cada livro tinha 10 metros de comprimento num rolo, teríamos então um rolo de 40 metros, não dá. Então, o caderno acabou sendo a saída para você ter os 4 evangelhos num documento só. Nenhum livro foi tão bem preservado quanto a Bíblia. Nenhum livro. Olha aqui um outro exemplo do códice sinaítico encontrado no Monte Sinai, né? Num mosteiro que lá havia. Está aí o códice. O grego aqui, escrito em colunas, né? E datado de 350 depois de Cristo. Todo o Novo Testamento. Essa é uma das principais fontes de tradução para o nosso Novo Testamento. Muita coisa é extraída desse códice aqui. Para saber mais, temos aqui alguma indicação da Sociedade Bíblica do Brasil, alguma literatura. Vejam aqui o hebraico, Gênesis 1:1, lido da direita para a esquerda. Bereshit bara Elohim, criou, pois, Deus, né, na nossa Bíblia, mas lido literalmente criou, Deus criou, né? Porque na língua hebraica não é como na língua portuguesa. Na língua portuguesa vem primeiro sujeito, verbo e predicado. No hebraico é primeiro o verbo. Então, neste sentido, uma mostra aqui do texto hebraico, aqui um texto em aramaico, que é um texto irmão, digamos, do hebraico, constante em Daniel. O texto grego, Rutos garegapesen roteos ton cosmon, João 3,16, fica bem fácil aqui. Os originais ou autógrafos dos livros bíblicos não foram preservados, já disse isso. É preciso reconstruir o original a partir das cópias que chegaram até nós. Como essas cópias são feitas à mão, porque a prensa só veio no século XV, chamamos eles de manuscritos. Vejam aqui a prensa de Gutenberg do século XV. Aqui a Bíblia teve grande vantagem, a Bíblia de Lutero, quando então traduzida, teve ampla divulgação, porque por primeira vez os tipos móveis foram usados e se conseguia produzir a Bíblia em larga escala. Antes era à mão, copistas especializados, e dava muito trabalho, especialmente pela exatidão que os copistas praticavam. Para o Antigo Testamento, Bíblia hebraica, temos um número menor de cópias. A vantagem é que são cópias muito bem feitas. Os escribas, os copistas judeus eram muito exatos. Quando uma cópia não saía bem, eles queimavam a cópia. Eles não deixavam de lado, eles não aproveitavam para outra coisa. A exatidão e o temor a Deus, com o receio de ir além daquilo que Deus queria, fazia com que eles eliminassem essas cópias, por isso há menos cópias. A Bíblia hebraica impressa hoje é a reprodução fiel de um só manuscrito, a mais antiga cópia completa que a gente tem, que é o Códice de Leningrado de 1008 depois de Cristo, feita pelo copista Samuel ben Jacob, né? Então vejam que não é uma cópia muito antiga, mas ela é inteira, ela é íntegra, e é essa obra, esse manuscrito, que é base para a tradução do nosso Antigo Testamento.
Aí uma foto do Códice de Leningrado. Vejam que perfeição os copistas tinham aqui na questão das letras. Se vocês perceberem bem, era um trabalho meticuloso, atento. Aqui nós já temos as sílabas, né? As sílabas e as vogais. É um texto vocalizado, ou seja, por isso do ano 1000 mesmo depois de Cristo. Aqui a Bíblia hebraica, que também é disponível hoje, a partir da Sociedade Bíblica Alemã e também a brasileira. Aqui uma das cavernas em Qumran, onde se encontraram então os rolos do Mar Morto, partes da Bíblia hebraica, encontradas no século 20, mas datadas do 2º século antes de Cristo. E preservadas por quê? Por causa do calor da região e do clima seco. Né? Quem esteve lá sabe bem o que eu estou dizendo. As descobertas se deram aí ao redor de 10 anos e novas descobertas também vêm acontecendo. Já estou terminando. Escritos por volta do ano 100, então, se tínhamos lá o Códice de Leningrado de 1008, descobrir agora documentos de 1000 anos antes e que não contradizem esse Códice de 1008 é coisa formidável. Se encontrou lá fragmentos de diversos livros, menos de Esther. Há quem diga porque Esther não tem o nome de Deus. Cópia completa só de Isaías. De Abacuque encontraram os 2 primeiros capítulos. Também muitos livros não canônicos. Nada do Novo Testamento. Embora os documentos encontrados lá ajudem a entender a cultura e a religião dessa tribo dos essênios, digamos assim, que cultuava Deus ali junto ao Mar Morto. Encontraram 15.000 fragmentos de uns 500 livros aproximadamente, na chamada Caverna 4. Qumran mostrou que o texto hebraico foi muito bem preservado. O texto que hoje a gente usa para traduzir o Antigo Testamento. Novas edições da Bíblia hebraica estão sendo feitas, né? E estão considerando, já hoje, os manuscritos encontrados em Qumran. Se você pega uma Bíblia atual da SBB, uma Bíblia de estudo, você vai ver várias vezes lá embaixo, nas notas de rodapé, menções a descobertas em Qumran. Está aí o primeiro rolo de Isaías, 7 metros e 34. Isaías foi encontrado em 2 rolos, né? 17 folhas de couro emendadas. A arqueologia desenvolveu-se muito nos últimos 200 anos, né? E o Novo Testamento é um pouquinho mais complicado porque são 5.400 cópias gregas, né? Se o Antigo Testamento está todo pronto ali, no Códice de Leningrado, o Novo tem 5.400. E muitas delas são só fragmentos. Só 61 manuscritos trazem todo o Novo Testamento. E, em geral, o Novo Testamento era copiado em 4 cadernos. Ainda, para se ter o Novo Testamento, se considera traduções, não só o texto grego, traduções feitas do grego para outras línguas e que foram preservadas, e nem sempre o grego, ou citações do Novo Testamento grego, feitas por pais da igreja, ou teólogos, né, da igreja antiga. Está aqui aquele papiro 52 que eu mostrei antes, a cópia mais antiga que temos do Novo Testamento. Calcula-se que foi escrito entre 125 e 130, palavra de João 18. Imagina que trabalho reunir então todos esses fragmentos e a partir desses fragmentos fazer a tradução do Novo Testamento. Um dos melhores manuscritos é esse código, o sinaítico, copiado por volta de 350, descoberto por Tischendorf no século XIX, na península do Sinai, nesse mosteiro aqui. Esse código sinaítico também hoje está online, ele foi totalmente transcrito para a internet, é só acessar codexsinaiticus.org, né? Você tem acesso a ele. Tem também outro códice aqui, Efraimita, reescrito, que é um códice que a gente chama palimpsesto, né? Foi raspado, né? Porque se pensou que não era algo importante que lá havia na época,
e se escreveu algum tipo de coisa em cima menos importante. O que a arqueologia vem e faz? Tenta eliminar o que está em cima e ler o que está embaixo. O uso de tinta, o uso de toda uma ciência própria e específica. Texto do Novo Testamento copiado lá por 400 depois de Cristo, logo depois do Códice Sinaítico, reescrito por volta de 1100. Então alguém lá desavisado não se deu conta que era uma relíquia que ali estava, escreveu alguma coisa em cima do texto bíblico, O texto está em 145 folhas, está no museu em Paris, e foi raspado por quê? Porque o pergaminho era caro. Então alguém quis reaproveitar aquele material e escreveu alguma outra coisa. Então está aqui, eu não sei se dá para ver bem, mas tem um texto em cima e um texto mais atrás, e essa era a ideia. Eu vou concluir aqui dizendo o seguinte: autores clássicos, tanto gregos como latinos, têm poucas cópias manuscritas. A Ilíada, por exemplo, de Homero, tem 500 cópias. E ninguém critica, ninguém questiona a autenticidade do documento. Mas claro, ele não lida com a vida das pessoas. Ele não afeta a nossa fé diretamente. Ele não fala da nossa esperança última, Um outro exemplo, intervalo também entre autor e cópia mais antiga. Aristóteles viveu 450 anos antes de Cristo. A cópia mais antiga é de 1100, intervalo de 1500 anos. E ninguém critica a autenticidade das obras de Aristóteles. E aí, eu estou aqui na transparência de número 50. Eu tinha separado 121, mas a gente tem que se ater ao tempo. Eu queria agradecer vocês, espero ter contribuído de alguma maneira. Nós ainda teríamos que transitar pela área da tradução bíblica, Há algumas questões que têm que ser colocadas até para nós que lidamos com este assunto e que interpretamos a Bíblia, mas acho que o horário não nos permite avançar. Obrigado, Deus abençoe vocês.